Isso aí, pessoal, boa noite. Seguindo na Lei Complementar 106, já temos mais da metade dela, vamos tratar da remoção, né? O que é a remoção? O sujeito serve em um determinado local e deseja ser removido para outra comarca, para outra cidade, desde que dentro do município do estado do Rio de Janeiro. E existe a remoção por interesse da administração, aquela segundo a respeito da qual o membro tem direito à ampla defesa, porque muitas vezes ele não quer sair da comarca, da entrância onde ele está, e ele é solicitado a sair por necessidade de demanda, um município onde estão faltando promotores ou procuradores, e aí ele tenta se defender e pedir para ficar, e vai depender da decisão das autoridades superiores se ele terá ou não sua remoção. Então, no artigo 74, nós temos que a remoção do membro do Ministério Público de um órgão de execução para outro da mesma classe, quando voluntária, dar-se-á unilateralmente por permuta. Permuta é o seguinte: eu sou do MPRJ, estou na capital, existe um membro do MPRJ que está no interior do estado, em Nova Friburgo. Eu quero ir para Nova Friburgo, por algum motivo eu gosto de ir lá, eu tenho parentes lá, e esse sujeito que está em Nova Friburgo não gosta de frio, quer voltar para a capital, enfim, ele é da mesma classe que eu. Então existe um período onde no sistema aparece lá banco de permutas, e você vai lá e procura as pessoas que estão interessadas em permutar com você. E caso você dê a sorte de encontrar, dificilmente isso vai ser negado. A autoridade superior vai lá e vai autorizar a permuta, e dentro dos trâmites normais, em pouco tempo você vai estar. Eu que estou no Rio de Janeiro vou para Nova Friburgo, e o cara que está em Nova Friburgo vem para o Rio de Janeiro. Essa é a permuta, certo? Voluntária e de forma unilateral. Unilateral, na verdade, unilateral do meu lado, unilateral do lado oposto, né? No final ela é bilateral, porque dois membros permutam. Parágrafo único. A remoção compulsória, sobre a qual eu falei, ocorrerá quando o exigir o interesse público, a juízo do Conselho Superior do MP. Então é o Conselho Superior do Ministério Público que trata disso, e assegurado ao interessado, conforme eu falei no começo do vídeo, a ampla defesa, na forma que dispuser o regimento interno daquele órgão. Existe um regimento interno que não cai na prova, então não nos interessa. São regras internas, administrativas, processuais, etc. Cabendo recurso da decisão para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias. Então, o órgão especial do Colégio de Procuradores são aqueles membros que estão coordenando o Colégio de Procuradores por um determinado período. Caso a remoção exigida pelo interesse público, a juízo do Conselho Superior, né, caso o membro não queira ser removido, ele vai recorrer ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias. E aí haverá uma decisão: vai, não vai, vai ou fica. Artigo 75. A remoção voluntária unilateral será feita por antiguidade e por merecimento alternadamente, aplicando-se no que couber e com as modificações previstas neste artigo, o disposto nos artigos 64 e 69 desta lei. Vale você voltar lá e dar uma olhada, mas não é nada muito relevante. Parágrafo 1º. Não poderão habilitar-se à remoção de que trata este artigo os membros do MP que tenham sido voluntariamente removidos nos 6 últimos meses anteriores à data do edital de remoção, tá? Acontece que eu acabei de conseguir aquela permuta, eu saí do Rio, fui para Friburgo, o cara de Friburgo veio para o Rio, aí daqui a 3 meses eu mudo de ideia, não, eu quero ir para Niterói, entendeu? Eu vou entrar no próximo edital que sair tratando de permutas, eu vou me candidatar. Não, não pode, pô. Você pediu para mudar, fica pelo menos 6 meses, eu acho até pouco, deveria ser 2 anos. Agora você não tem direito, nesses 6 meses seguintes à sua permuta. Parágrafo 2º. Para efeito de remoção por merecimento, o Conselho Superior organizará, sempre que possível, lista tríplice composta pelos nomes dos concorrentes que obtiverem a maioria dos votos de seus membros, procedendo-se
a tantas votações quantas forem necessárias para esse fim. A remoção por merecimento é o seguinte: o cara entra na carreira como promotor substituto e geralmente ele vai ser mandado para uma entrância, para uma comarca, bem longínqua, né? Geralmente municípios, enfim. Pode ser um município pequeno, muito legal, com qualidade de vida, com segurança, pouca criminalidade ou quase zero, e ele pode estar muito feliz ali, mas ele pode também não estar e está querendo ir mais para próximo da capital, onde está o centro de poder do Ministério Público. Enfim, isso também é muito comum. As duas coisas são comuns: o cara querer se afastar da capital, buscando sossego, principalmente quem já está indo para final de carreira, ou o cara que é um membro mais ativo e quer exercer cargos na direção superior, ele vai ter que estar ali perto no caso do Rio de Janeiro, do centro do Rio, onde está lá a sede do MP, para que ele possa uma hora ser procurador-geral de justiça, por exemplo, se candidatar a tal, e esse tipo de coisa. Se ele estiver afastado, vai ser difícil, porque é uma coisa que envolve política, né? Então, essa remoção por merecimento, né, que é organizada pelo Conselho Superior sempre que possível, será feita por lista tríplice, composta pelos nomes dos concorrentes que obtiveram a maioria dos votos de seus membros. Então tem lá 10 concorrentes à remoção por merecimento. E aí o colégio de procuradores vai votar. Os 3 mais votados vão formar uma lista tríplice, né? Se na primeira lista não tiver 3 mais votados, tiver 5 mais votados com igual votação, terá que pegar esses 5 e fazer uma nova votação com os 5, até que você tenha 3 mais votados dentre os 5, e desses 3, um será escolhido. O mais votado, certamente. A remoção por permuta admissível entre membros do Ministério Público de mesma classe, foi o que eu já falei, dependerá do requerimento conjunto, por isso que eu falei que ela é bilateral, dirigido ao Procurador-Geral de Justiça e de aprovação por maioria, vale grifar isso, maioria absoluta do Conselho Superior. Então eu vou lá e faço esse acordo que eu falei, um cara vai para a Serra, eu vou para a Serra, um cara vem para a capital, para o litoral, e a gente tem que requerer isso ao Procurador de Justiça, que vai encaminhar isso para aprovação do Conselho Superior do Ministério Público, sendo vedada quando contrariar conveniência do serviço ou quando acarretar prejuízo a outro membro do MP. Quer dizer, contrariar a conveniência do serviço. Eu estou numa comarca que é altamente carente, tem poucos promotores de justiça atuando, e eu sou essencial lá. Então, nesse momento, até que surjam novos membros via concurso público, eu vou ter que ficar ali, entendeu? Porque a comarca precisa de mim. Então, salvo alguma coisa ligada à saúde, que eu tenho uma motivação para realmente ter que permutar, eu não vou ter esse direito, tá? Então, se ela contraria a conveniência do serviço ou quando acarreta prejuízo a outro membro do MP. Eu não sei exatamente o que seria acarretar prejuízo a outro membro do MP, mas podemos tentar imaginar alguma situação, mas enfim, o importante é você saber a letra da lei. Parágrafo 1º, a remoção por permuta impede nova remoção voluntária unilateral de qualquer dos permutantes nos 12 meses subsequentes à sua efetivação. Então, se você faz uma remoção por permuta, a remoção voluntária unilateral, que é essa sobre a qual nós falamos no caput, né, do artigo 76, ela só poderá ser feita 12 meses depois, um ano depois, certo? Segundo parágrafo, a renovação da remoção por permuta somente será permitida após o decurso de 2 anos. Então, uma nova permuta só será permitida após o decurso de 2 anos. Então, a questão dos 6 meses ali que eu li antes, não se trata exatamente disso. Não trata-se exatamente disso. Ele trata, não poderão habilitar-se à remoção de que trata este artigo os membros do Ministério Público que tenham sido voluntariamente removidos nos 6 meses últimos. Removidos nos 6 meses últimos anteriores
a data do edital. Então não é 6 meses, na verdade. É 6 meses antes de sair o edital, ok? E no geral fez a remoção 2 anos, tá? Para nova remoção por permuta, tá? E se ela 12 meses por permuta ou melhor, a remoção, você ser removido por permuta impede nova remoção voluntária unilateral de qualquer dos permutantes nos 12 meses, a voluntária. Então, você fez por permuta, por 12 meses você não pode fazer a voluntária. Você fez por permuta, você não pode fazer outra por permuta nos 24 meses após a permuta. Não sei se ficou claro, mas leia com atenção que você vai entender. É vedada a permuta entre membros do Ministério Público aí nas seguintes situações. 1. Quando um dos permutantes estiver habilitado à promoção por antiguidade em razão da existência de vaga na classe superior. Por quê? Porque ele está próximo aí para a classe superior. A permuta acontece entre membros que estão na mesma classe. Se ele está habilitado à promoção por antiguidade, ele vai ser promovido em breve. Então, quando houver a permuta de membros da mesma classe, um dos permutantes que está habilitado à promoção por antiguidade, ele vai subir. Então, o que vai acontecer? Não vai ser uma permuta, porque vai ser uma permuta, logo em seguida um vai ser promovido, vai ficar uma vaga, onde esse que estava habilitado para a promoção por antiguidade passou a servir. Então, se ele está na lista de promoção por antiguidade, ele não pode realizar permuta, só depois que ele for promovido, para evitar vacância, falta de material humano naquela região. E o parágrafo 2º, o inciso 2º, no período de 1 ano antes do limite de idade para aposentadoria compulsória de qualquer dos permutantes. A aposentadoria compulsória dá-se atualmente pela Constituição aos 75 anos. Então, quando o cara completar 74 anos, ele não pode mais fazer remoção por permuta, certo? No capítulo 6º da vacância, a vacância de cargo da carreira do MP poderá ocorrer ela pode ocorrer por várias maneiras. Exoneração a pedido ou ex officio. Exoneração, o cara pediu, o cara era promotor e resolveu ser juiz, ou resolveu ser presidente da República e se afastar definitivamente do cargo, ele pediu exoneração, aconteceu uma vacância. Ex officio vai ser uma exoneração já, geralmente de cunho disciplinar, em que o cara foi transitado e julgado e ele acaba sendo exonerado da instituição. Então vai haver uma vacância, uma vaga. Né? Demissão, que é também o que eu falei, por razões disciplinares, obviamente, ninguém é demitido do nada. Não é como na iniciativa privada, que a demissão não necessariamente é uma punição, só quando é por justa causa. Promoção, então, ao sujeito ser promovido, o cargo que ele ocupa vai ficar vago. Aposentadoria, idem. Disponibilidade punitiva, que é aquela disponibilidade, por exemplo, o sujeito está em disponibilidade porque ele está sendo acusado de alguma irregularidade administrativa ou mesmo na esfera penal, civil. E para não interferir nas investigações, esse é só um dos exemplos, ele foi afastado do cargo. Então ele fica em disponibilidade sem prejuízo dos vencimentos, mas enquanto isso o cargo dele está vago. E nesse tempo, como a investigação pode demorar muito, há uma vacância. E essa vaga pode ser preenchida por alguém que venha de uma classe inferior. Tá? E falecimento, obviamente. O cara morreu, abriu uma vaga. Parágrafo único, dar-se-á vacância na data do fato ou da publicação do ato que lhe der a causa. Então, o cara morreu, houve a vacância. Publicaram a exoneração do cara que pediu a exoneração, também é a partir daquele dia que o cargo está vago. 78. Será expedido ato de exoneração ex officio, ou seja, de iniciativa da autoridade competente, nos casos de um membro do Ministério Público deixar de entrar em exercício no prazo legal, não ser vitaliciado ou tomar posse em outro cargo efetivo ou vitalício cuja acumulação não seja permitida. Então são essas possibilidades. O membro acabou de entrar na carreira,
foi convocado. Ao ser convocado, ele vai ser nomeado. Ao ser nomeado, ele vai ter um prazo para entrar em exercício, né? Ele tomou posse, mas não entrou em exercício. Ele não entrou naquele prazo, ele descumpriu aquele prazo por algum motivo. Ele tinha passado em outro concurso, e aí largou, abandonou tudo. Ou ele ficou maluco, ou ele morreu, entendeu? Nesses casos, ele vai ser exonerado, tá? Nos casos de o membro do Ministério Público deixar de entrar em exercício do prazo legal, não ser vitaliciado também, ou tomar posse em outro cargo efetivo ou vitalício, cuja acumulação não seja permitida. Ele também passou no concurso para juiz e mais ou menos na mesma época ele tomou posse para juiz. É óbvio que ele não pode ser juiz e promotor ao mesmo tempo. Certo? Capítulo 7 das garantias e prerrogativas. Os membros do MP estão sujeitos a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. Vocês já cansaram de ver isso e é bom que seja visto de novo. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior do Ministério Público, lembre-se sempre dele, por voto de 2/3 de seus membros. Assegurada ampla defesa. O cara tem direito a tentar não ser removido. Tá? Nada garante que ele vai conseguir, mas ele tem essa tentativa, é um recurso. Irredutibilidade de vencimentos e vantagens observado quanto à remuneração disposto na Constituição da República e nesta lei. Então, é vitaliciedade após 2 anos de exercício, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, assegurada pela defesa, e irredutibilidade de vencimentos e vantagens observado quanto à remuneração disposta na Constituição da República. Essa irredutibilidade de vencimentos e vantagens também acontece para todo servidor público. Seu salário nunca vai poder ser reduzido. A única coisa que já vai poder reduzir, e eu já falei disso nos primeiros vídeos, quando eu comecei com o canal, é o poder de compra, certo? O valor nominal, você recebe 30 mil. Esse valor nominal ele não pode nominalmente diminuir para 29. Mas você pode continuar ganhando 30 e no ano seguinte receber um reajuste, e esse reajuste não ser compatível com a inflação, ele ser inferior à inflação. Então a inflação no mês foi de 6%, um exemplo, tá? E a correção do vencimento do cara foi de 4%. Vai dar uma diferença aí. Inclusive, quando a gente estuda economia, essas coisas, a gente vai ver que a perda do cara não é de 2%, né? 6 menos 4. Isso é um valor aproximado, é uma aproximação muito boa, mas esse cálculo é errado. Você tem que usar a fórmula de Fischer. Mas aí é a coisa em economia e tudo. E você vai ver que não vai dar exatamente 2%, só porque a inflação foi 6% e a correção foi 4%. Mas ele perdeu o poder de compra. Mas o valor nominal do subsídio do membro dele não foi reduzido. Ele continuou ganhando 30 e passou a ganhar 30 e pouco. Só que a inflação corroeu o poder de compra dele. Isso reduziu o salário dele, de certa forma. Tá? Eu estou respondendo aqui uma mensagem. Nos casos de extinção do órgão de execução ou da comarca, ou ainda de mudança de sede, como for definido em deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, será facultado ao membro do MP remover-se para outro órgão de execução de igual classe, observando-se nesses casos o disposto no artigo 71, parágrafo único desta lei. Vamos de novo, tá? Nos casos de extinção do órgão de execução ou da comarca, ou ainda de mudança de sede, como for definida em deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, será facultado ao membro do MP remover-se para órgão de execução de igual classe, observando-se nesses casos o disposto no artigo 71, parágrafo único desta lei. É quando o órgão é extinto, certo? O órgão foi extinto, porque não estava servindo mais para nada, não estava cumprindo a finalidade pública, não estava havendo demanda, extinguiram o órgão. O membro que está ocupando lá, ele não vai ser expulso do Ministério Público. Ele vai ter direito, né, conforme deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça,
remover-se a outro órgão de execução de igual classe, observando, provavelmente no artigo 71, o lugar onde haja cargos vagos, né? Deve ser isso de que trata o artigo, algo do tipo. 81. Constitui prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas nas Constituições Federais e Estadual, nesta e outras leis. Essas prerrogativas são interessantes, tá? Ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo, procedimento ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o juiz ou autoridade competente. Seria um delegado, por exemplo. Ele tem direito a decidir o dia que ele vai ser ouvido, que ele vai participar de uma oitiva, certo? Num processo como ofendido, como acusado não, como ofendido como vítima, ou como testemunha. Se ele for acusado, eu acho que ele perde essa prerrogativa de escolher dia, data e local. Não está sujeito à intimação, convocação para comparecimento, exceto se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão superior competente do MP, ressalvadas hipóteses constitucionais. Ele não pode ser intimado ou convocado para comparecimento, por exemplo, numa comissão, numa CPMI, Comissão Mista de Parlamentar de Inquérito. É comum. E aí estão investigando e por alguma razão vem uma ligação do procurador tal, naquele caso que está sendo investigado. Ele não está sujeito à convocação por comparecimento, certo? Eles vão ter que entrar em contato com a autoridade judiciária superior, que através do órgão superior competente vai determinar que ele vá. Ele não pode simplesmente ser intimado a comparecer e prestar esclarecimentos assim do nada. Não ser preso ou detido, senão por ordem escrita do tribunal competente, quando transita em julgado, obviamente, né? Ou se for um caso muito sério, uma prisão preventiva, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, não é qualquer crime, tá? Veja bem. Então, um crime de racismo, ele pode ser preso em flagrante, porque racismo é um crime inafiançável. Tráfico de drogas é um crime inafiançável, ele pode também. Caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do membro do MP ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de responsabilidade e relaxamento da prisão. Se ao ele ser preso em flagrante, o PGJ não for avisado, a prisão pode ser relaxada, ou seja, o advogado dele pode ir lá no juiz e mandar soltar. Inciso 4. Não ser indicado em inquérito policial, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. 5º. Ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça desse Estado nos crimes comuns de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. É chamado foro privilegiado, certo? Ele tem a prerrogativa do foro privilegiado. O foro competente para julgar um membro do Tribunal de Justiça do Estado são os desembargadores do MP, melhor dizendo, são os desembargadores do TJ. Tá? Ele não vai ser julgado de cara por um juiz de vara, um juiz singular. Tá? 6º, ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou sala especial de Estado Maior por ordem e à disposição do tribunal competente, como eu falei, quando sujeito à prisão antes do julgamento. Ele não vai ser preso numa cela comum, tá? Ele vai ser preso numa sala, dentro de um quartel, né? Dentro de um prédio da Polícia Federal ou Polícia Civil, devidamente ali, vamos dizer, tendo a sua integridade preservada, né? Ele não pode se expor. Muitas vezes é um promotor que condenou, ajudou a condenar, né? Fez com que o juiz condenasse um criminoso. Então ele não pode estar exposto. Ele tem essa prerrogativa de ser recolhido em prisão domiciliar ou sala de Estado Maior. Sala de Estado Maior é uma sala que fica ou numa instituição militar, tá? No Exército, Marinha, Aeronáutica, ou na própria Polícia Federal existe uma sala lá de Estado Maior, onde ficam as autoridades, vai ter uma salinha lá reservada, ele vai ficar preso ali, dentro de uma sala, de um quarto, com todo o conforto, obviamente, né? O inciso 7º, ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados relativos à sua pessoa
nos órgãos da instituição, né? É uma espécie de habeas data voltado para membros do MP. E o parágrafo 1º, para encerrar esse artigo, o MP, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, poderá habilitar-se como assistente em ação civil ajuizada em face de membro do Ministério Público em virtude de ato praticado no exercício de suas funções, certo? Repetindo, o membro do MP representado pelo PGJ poderá habilitar-se como assistente em ação civil ajuizada em face de membro do MP em virtude de ato praticado no exercício das suas funções. Então ele vai ser representado pelo PGJ e poderá habilitar-se como assistente nessa ação civil específica. E aí nós paramos no artigo 8.2, tá? Ou voltamos hoje mais tarde ou amanhã. Lembrando que amanhã temos turma Redação Nota 20 a partir das 4 horas, só para os membros que foram devidamente inscritos, mas eu repito, eu pretendo que em algumas semanas eu abra novas turmas, vai depender de como essa turma vai se desenrolar, correto? Um grande abraço, boa noite.